Glória a Deus pela vida de vocês. Graça sobre graça, Macedo é o nome deste canal, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês que entrarão aqui neste canal. Não sei quando, não é? Mas eu estou aí. Meu nome é Maria, amém, abençoado? Meu nome é Maria, proclamando o Evangelho, né? O tudo está consumado. Salvação em Cristo está consumada, amém? Há 3 tipos de salvação. Vou logo falando no meu assunto, abençoado. Antes quero ler com vocês, certo? Antes quero ler com vocês. Graça e paz a todos vocês que vão entrar aqui. Aos que já têm entendimento da graça de Deus, aos que não têm entendimento da graça de Deus, graça e paz a todos vocês. Ainda que alguns fiquem aí nervosos, né, conosco, mas não fica não, abençoado. Vamos aprender junto, amém? Vamos ter entendimento da graça de Deus, amém? Porque muitos não têm. Eu sei. Não sabe. Sobre a graça de Deus, infelizmente, os filhos de Deus não sabem. Os evangélicos não sabem. Os católicos não sabem. Os presbiterianos não sabem. Não sabe, abençoado. A maioria da igreja da terra não sabe sobre o apostolado, não sabe sobre o que Cristo fez, não sabem. É lamentável, mas não sabem, e hoje nós vamos subir um nível, hoje nós vamos aprender, amém? Sobre 3 tipos de salvação. Muitos estão acostumados a nos ouvir e sempre nós estamos falando sobre Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. É verdade, é um dom de Deus. Efésios 2:8, salvação do Espírito. Mas como assim, Maria? 3 tipos de salvação? 3 tipos de salvação, abençoado. E é lamentável, eu vou repetir, a igreja da terra fez confusão. Ao ler a Bíblia, não está tendo discernimento do apostolado. Aquele que é falado através da vida do apóstolo Paulo. Paulo não está mais aqui, mas temos um homem de Deus no Ministério de Graça Apostolado, apóstolo Marcos Gomes, que está trazendo a edificação para a igreja. 1 Coríntios 3, versículo 10, Paulo, como sábio construtor, colocou o fundamento e outro edifica sobre este fundamento. Mas os pastores, vê lá como que vocês querem entender, os pastores, as igrejas, enfim, alguém que está ministrando a palavra para outra, tá com o microfone na mão. Então, abençoados, este tem que ter o entendimento, senão acaba matando as ovelhas, se não tiver o entendimento da graça de Deus em Cristo Jesus. Romanos 1:5, recebemos a graça e o apostolado. Mas infelizmente muitos filhos de Deus embruteceram. E eu fui atrás do que é isso, embruteceram. Esses dias, né, eu ministrei aí, certo? Eu ministrei em Jeremias 10, ou foi Isaías? Deixa eu ver aqui, abençoado. Jeremias, vamos lá. Jeremias capítulo 10, versículo 21. Os pastores se embruteceram e não buscam ao Senhor, por isso não prosperam. Muitos estão prosperando só em dinheiro, arrancando a lã das ovelhas, com envelope, com dízimo, com oferta, com essas coisas tudo aí, com campanha, entende, abençoado? Jeremias 10, verso... Deixa eu só fazer uma observação, abençoado. Maria, mas na sua igreja, lá onde você congrega, Maria não prega dízimo e oferta? Pregamos.
só que com a verdade. Não com campanha, não com jejum, não com corrente de libertação. Porque pela graça de Deus, somos livres e libertos. Não tem campanha de libertação para quem está em graça, já somos libertos. Amém? Gálatas 5, versículo 1. Então nós não omitimos, amém? Falamos a verdade ela é exposta, abençoado, neste ministério. Não é meu assunto, mas é só uma observação, amém? O Espírito Santo me ensinou e mandou eu falar dessa forma. Se alguém vier te perguntar, Maria, mas lá na sua igreja não tem dízimo e oferta? Tem dízimo e oferta, tem dízimo e oferta. Mas falando a verdade para o povo de Deus, sem omitir, sem mentir, sem enganar as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso foi o Espírito Santo que me ensinou. Jeremias 10, para a gente ir no assunto, abençoado. Jeremias 10, eu li aqui no outro vídeo, no outro apostolado, eu vou ler novamente, amém? Jeremias 10, versículo 21. Os pastores se embruteceram e não buscam ao Senhor. Por isso não prosperam e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Escutai a Paulo, Gálatas 5. Escutai a Paulo. Paulo não está aqui, Paulo morreu, mas no nosso ministério temos um homem de Deus chamado apóstolo Marcos Gomes. Escutai a Paulo. Sem apostolado não serás salvo. Salvo do quê? Da mente. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Mas sem apostolado, o ser humano não vai ser salvo. Sua mente está embotada com a lei de Moisés. Rudimentos fracos, rudimentos pobres, rudimentos... Não tem entendimento, abençoado. Não tem entendimento. Sem escutar a Paulo, os filhos de Deus não vai ter entendimento. Não será salvo da mente. E hoje nós vamos ver isso. 3 tipos de salvação. Então as pessoas fazem muita confusão. Por quê? Porque não ficam debaixo do apostolado. Então os pastores, eles não buscam a Deus. Não buscam a graça de Deus. Não buscam o Romanos 5. Não buscam o Romanos 1, versículo 5. Então, eles embruteceram. E aí, não serão salvos. Não serão salvos dessa corrupção que está no mundo, dessa mentira sobre a graça de Deus abençoada. Amém? Então, olha lá, vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui. 3 tipos de salvação. 3 tipos de salvação. Vamos ler aqui, vamos começar. Um estudo hoje forte, hein? Estudo hoje forte, pela graça de Deus. Eu preciso, abençoado. Eu preciso, porque eu estou ministrando, eu estou de frente, pregando, anunciando o evangelho. E nisso tem muita gente que combate. Alô, os contradizentes são pessoas contrárias ao evangelho abençoado. E a gente precisa fazer esse combate para o bem, não para o mal, ainda que somos mal interpretados. Amém? Mas é para o bem. 2 Tessalonicenses 2, Deus enviou o espírito do erro. 2 Tessalonicenses 2, Deus mesmo envia o espírito do erro para que esse povo creiam na mentira. Então, passou-se aí, não é? Passou-se aí o povo fazendo passeata, 12 de outubro, não é? O povo ia adorar Santa, ia adorar Maria, e fala com o morto. Oh, meu Deus, se o morto pudesse falar, eu seria uma primeira a pedir ajuda para o morto abençoado. Ah, se o morto pudesse me ajudar. Mas não pode abençoar. Quem pode ajudar é o vivo, é o Espírito Santo que está em nós. Então eles se levantam. No Facebook está cheio de gente se levantando contra a palavra que está sendo posta lá. Eu
eu posto palavra de edificação. Eu coloco palavra de edificação lá, abençoada, no meu Facebook, Carmen Macedo. Faz lá uma solicitação de amizade. Mas eles se levantam, ficam tudo nervosinho, colocando suas igrejas, colocando Santa Ceia, né, como postagem. Eles colocam versos, e eu, como eu tenho o Espírito Santo, né, eu estou no meio das ovelhas, eu estou no meio das ovelhas, eu estou vendo e discernindo, tudo muito bem abençoado, amém? Então eu tenho que vir aqui e fazer esse combate, mas hoje nós vamos ter um estudo muito maravilhoso, amém? Então os filhos de Deus, eles ficam nervosos, a gente não tem culpa, abençoado, que a graça de Deus foi revelada para nós, correto? Nós não temos culpa que o Espírito Santo não quis revelar para alguns. A nós foi revelada a sua graça, amém? Então, por isso foi revelado, estamos sendo ensinados, amém? Por um homem de Deus, que eu vim aqui trazer, não é? Este ensino muito maravilhoso. Então, põe-se no status, põe-se no Facebook, e eu, Maria, eu estou no meio das ovelhas. Alô, eu estou no meio das ovelhas, abençoado. E eu estou vendo e discernindo. E aí eu tenho que vir aqui fazer esse combate. Amém? Para os que estão entrando, não seja tosco. Amém? Eu fui pesquisar, abençoado. Eu fui pesquisar o que é pastores embrutecidos. Eles embruteceram, né? Ou ficaram toscos, ficaram ignorantes, perdeu a inteligência, perdeu o juízo quando dizem alguma coisa. Olha, vem até aqui na frente, se você não se batizar, você não será salvo. Você tem que aceitar Jesus para você ser salvo. A salvação está em Cristo, Efésios 2:8. Essa é uma das salvações do Espírito que nós vamos falar agora. Então, ficaram selvagens, ficaram... um grupo de pessoas, um grupo de pessoas. O Ministério de Graça e Apostolado está fazendo, abençoado, seitas, como discernir seitas, amém? Então, seitas, um grupo de pessoas que pensa de um tal modo. E aí nós temos que pensar como eles, senão nós somos excluídos. Mas não é meu assunto. Toda quarta-feira, Ministério Graça e Apostolado. Amém? Então, embruteceram. Se tornaram tosco. Ou seja, Paulo diz, né? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas depois de aprender a graça e o apostolado, Romanos 1:5, obrigada Espírito Santo, era isso que eu queria. Porque às vezes eu sou uma criança ainda, abençoada, amém? Eu não sou uma criança no entendimento da graça e do apostolado. Eu sou uma criança para me ministrar, amém? Mas eu estou aqui aprendendo, amém, abençoado? Estou aqui aprendendo com aquilo que eu já recebi. Então, às vezes, a minha mente, ela me dá, ela falha, né? Então, eu tenho que fazer essa correção, às vezes. Talvez o Espírito Santo, abençoado, nunca vai... me ajudar, mas eu tô crendo que ele é bom o tempo todo, amém? Eu tô crendo que ele é bom o tempo todo e ele vai, né, ajeitar isso para mim, a minha fala, de não trocar os versículos, de falar mais corretamente. Eu acho que o hábito que uma pessoa pega de falar, ela vai falando mais corretamente, amém? É o hábito de falar principalmente a palavra de Deus. Correto? Eu tô vendo por aí, esses artistas aí, tem um rapaz aí que tá sempre na Ana Maria Braga, né? Ele tá sempre usando essa frase, eu regozijo, eu tô regozijando, ou seja, ele tá alegre. E ele tirou isso aí da onde? Se não foi da Bíblia, de Romanos 14, verso 17. Então nós regozijamos no Senhor. Então eu vejo às vezes, eu fico observando esses artistas, né? Tudo foi tirado da Bíblia, frases da Bíblia, palavras da Bíblia. Então, o abençoado, tem gente que estuda português, vai lá, né?
faz lá aulas de português, dá aulas de português, sabe falar direitinho, correto? Tem outras pessoas que já têm pouco estudo, não sabe falar corretamente o português, mas é uma luta, né, abençoado? Mas eu não vou olhar para a minha carne, eu não vou, porque o apostolado diz, não olhe segundo a carne. Se eu olhar segundo a carne, abençoado, eu não vou ministrar. Maria, você falou aquele versículo errado. Maria, você falou aquela palavra errada. Então eu vou fazer a correção, porque eu sou filha de Deus, abençoada. Eu não sou bastarda. Eu aceito a correção do Espírito. Alô? Eu aceito a correção do Espírito. Ou vocês pensam que eu não estou vendo, abençoado, depois a minha fala? Eu estou vendo, mas isso não será impedimento para que eu possa ministrar a palavra de Deus. Correto, abençoado? Então, eu troco os versos às vezes, correto? Alô? Então, se eu começar a dar aula, se eu começar a falar, se eu começar a gravar vídeos, se eu começar a falar um pouco mais devagar, eu penso que isso aí o Espírito Santo vai fazer essa correção para mim, amém? Ele vai me ajudar, alô? Ele vai dar estratégias para mim, amém? Abençoado, coisas da carne, a gente tem que buscar um meio de resolver, né? Abençoado, coisas do Espírito ele resolveu lá na cruz, certo? Romanos 1, versículo 5. Romanos 1, versículo 5, olha lá, então os pastores eles embruteceram. Romanos 1, versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, E nós somos o que, abençoado? Gentio. Nós não somos pessoas gentil, nós não somos judeus, tem 2 povos na terra, amém? Muitas coisas, abençoado. Eu já aprendi, aquilo mesmo que eu já aprendi, é aquilo mesmo que eu vou falando. Então, amorteça a sua carne aí, né? Deixe as obras da carne, amém? Porque as pessoas estão se levantando. E eu tendo o discernimento de espíritos, abençoado, discernimento de espíritos, eu estou conhecendo os espíritos. Eu sou Maria, eu estou no meio dessas ovelhas, amém? Estão vendo a graça, estão vendo o apostolado, estão, às vezes, se iram. Outro dia, uma ovelha aí colocou um fone aí, né? Tirou uma foto. Eu costumo sempre falar do fone, tô sempre tirando fotos minhas de fone, postando no Facebook. Uma aí postou o fone, falou lá algumas coisas lá e eu discerni. Ela se irou com a palavra que foi falada. É do Espiritismo. Então a graça ela bate de frente com o catolicismo, com a doutrina. Nós não temos nada a ver com os irmãos abençoados. Nós não temos nada a ver, nós não temos nada contra o irmão, não ficamos irados com o irmão por causa de nada, são os irmãos que ficam irados conosco quando a sã doutrina bate de frente com o sistema religioso. Então, os irmãos do Espiritismo, alguns ficam nervosos, alguns recebem nós bem, não é, irmã? Você recebe bem, abençoada, mas outros aí não recebem bem, amém? Outros aí não recebem bem. E aí posta foto. Então, sai um pouquinho das obras da carne, abençoado, que é a ira, que é a porfia, que é a inveja, que é a maledicência. Então, depois que a Maria postou o Ministério Graça Apostolada, eu tenho que falar, abençoado, deixa eu falar, vai. Depois que a Maria postou no Facebook o Ministério Graça Apostolado e alguns trechos de algumas ministrações, não é? Que há nas quartas ou que há no domingo, enfim. As pessoas começaram a postar as suas igrejas, começaram a postar fotos como a Maria posta de fone, aí coloca lá uma legenda. Abençoado. Eu estou discernindo bem as coisas. A quem vocês pensam que estão enganando? Ao Espírito Santo? Não. Então, se iram, deixa as obras da carne, o abençoado. Deixa abençoado as obras da carne. Então, o orgulho é uma tremenda obra da carne. O orgulho, ele faz com que a pessoa vire as costas para o apostolado.
A graça de Deus abençoada, ela será revelada, segundo o pastor, acho que Tiago, ele disse, a minha graça, a graça de Deus será revelada aos humildes. Então, aos orgulhosos não será revelada, a não ser abençoado por uma manifestação muito grande do Espírito Santo. Porque Paulo, segundo a sua carne, até ele se converter, ele até mandou matar alguns filhos de Deus. Mas a conversão de Paulo foi muito grande, a ponto do Paulo subir até o terceiro céu. Amém, abençoado? Então, e receber a graça de Deus. E não viver mais de obras da lei, ou seja, de rudimentos. Amém, abençoado? Então, tem algumas falas que eu sei que eu, abençoado, eu deixo a desejar, mas eu vou fazer a correção. Amém? Eu vou fazer a correção porque Deus é bom demais comigo, abençoado. Isaías 42. Isaías 42. Isaías, pela boca de Isaías, não é? Então, passou assim 12 de outubro, o povo tudo adorando estátua, né? De Maria Aparecida, e fazem aí uma adoração a Maria, e estão nas obras da carne. Vocês entenderam isso, abençoado? Vocês entenderam Romanos 8, no último apostolado? Nem é meu assunto, abençoado, mas olha, nem é o meu assunto, mas assim o Espírito Santo quer que eu relembre vocês. Vocês entenderam Romanos 8? Pois quem está nas obras da carne não podem agradar a Deus. E a idolatria, qualquer tipo de idolatria, aí Paulo vem com Gálatas 5, certo? Então as obras da carne são ira, porfia, contenda, maledicência, feitiçaria, glutonaria, adultério, idolatria. Conseguiram entender? Inveja. Tem que deixar as obras da carne, porque quem está nessas obras da carne, segundo o apóstolo Paulo, amém? Não está agradando a Deus. Talvez você esteja em uma dessas obras da carne. Ah, mas ninguém é perfeito, certo? Ninguém é perfeito, todos nós temos defeito. Mas cada uma dessas obras da carne que Paulo diz que não está agradando a Deus, abençoado, se a gente fizer o possível e o impossível, né? O possível é conosco, o impossível é com Deus. Mas se a gente parar para pensar e viver biblicamente como está correto, a gente dá uma abaixada nessa carne, amém? É o apostolado que faz isso, é o amor de Deus, a graça de Deus é que faz a carne mortificar, não é jejum. Isaías 41. Isaías 41. Isaías, olha lá, ó, tá vendo como eu sou abençoada? Olha lá, não é 41, é 42. Então eu acho que uma vez uma amiga me disse isso, Carmen, você precisa ficar mais atenta. Então eu preciso ficar mais atenta. Muitos anos ela falou isso comigo. Então, abençoada, ovelha dispersa a palavra e ovelha dispersa aquilo que está sendo falado. Então, em momento a pessoa ela ser dispersa, é grave isso daí. Não estar atenta ao mover, alô, não estar atenta ao mover de Deus, abençoado. Não estar atenta àquilo que está sendo falado. A palavra está sendo falada aqui, a pessoa está com o pensamento lá, a chuva está caindo ali, aquele todo vai cair ali, e eu tenho que buscar meu filho na escola, e o sapato da pastora hoje tá bonito, e a roupa. Isso é estar dispersa. E isso eu aplico na minha vida, porque eu não quero ser uma ovelha dispersa.
Eu quero ser uma ovelha prestando muito bem atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Amém, abençoado? Então, Isaías 42, versículo, Deus falou pela boca de Isaías. Não foi Deus que falou pela boca do profeta Isaías. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, a outrem não darei. Eu não darei a glória para a Maria, porque a Maria roga, porque a Maria, se o morto pudesse falar. Isaías capítulo 42, versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, a outrem não a darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Então, muita gente abençoada dá muita honra para Maria, porque eu recebi uma graça e ali eu vou adorar, vou lá na Aparecida, né? Eu vou lá na Aparecida, na cidade, vou andar de joelho, vou andar léguas e léguas, saem de suas cidades, andam dias, noites, para ir a uma cidade, chega lá, dobrar o seu joelho, a santa. Então, ó abençoado, as pessoas estão recebendo, mas elas estão endurecidas, elas estão elas embruteceram. E hoje não é só mais os pastores não, são as ovelhinhas mesmo que estão ouvindo. Alô? São as ovelhas, não são mais só os pastores. Porque as ovelhas, elas estão ouvindo os pastores lá, estão ouvindo os pastores aqui. Alô? Então não é desumano, abençoado, embrutecer, ser desumano. O Papa tá aí, tá vendo guerra aí, eu tô acompanhando aí, lá em Israel. Então, abençoado, o Papa tá aí, cadê esse homem que não prega a verdade? Eu fiz essa pergunta, não é? E aí o Espírito Santo me respondeu, cadê as igrejas que não pregam a graça de Deus? E os filhos de Deus não estão pregando a graça, uns porque não sabem, não têm entendimento da graça de Deus, outros porque não querem mesmo, enfim, outros porque embruteceram. E o Papa abençoado, por que não prega a graça de Deus? Desumano. Não buscam a Deus, não buscam a graça, não buscam aquilo que Cristo fez. Deixar os filhos de Deus crer em santos, nada falem, não falam, precisam ser carregados, eles não ouvem. Salmo 115. E quem está nessas obras da carne estão como estes santos, sem ouvir, cegos, mudos, surdos. E aí o Espírito Santo, o orgulho, tem filho de Deus de tudo quanto é jeito, abençoado. E aí o Espírito Santo me trouxe essa palavra aqui, olha, abençoado. E aí o Espírito Santo trouxe-me essa palavra aqui, olha, de Mateus 13. Mateus 13, pois, Mateus capítulo 13, versículo 15. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade, disse Jesus. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou
compreendam com o coração e se convertem, e eu os cure. Então muitos aí, não é? Eles endurecem o seu coração. Colocam lá suas fotos com fone e aí coloca lá alguma frase lá. Entendem? Abençoado. E aí o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Estão com os ouvidos. Com os ouvidos, olha lá, ó. Com os seus ouvidos, olha lá. Pois o coração com os ouvidos fechados. Põe o fone, tira uma foto igual a Maria. Põe lá qualquer frase. Mas aí o Espírito Santo vem e fala a palavra dele. E é assim que estão os filhos de Deus. Olha lá. Pois o coração deste povo está endurecido e ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos ou compreendem com o coração e se convertam e eu os cure, disse Jesus. Então os pastores embruteceram. A graça de Deus abençoado não será dado a pessoas orgulhosas que coloquem os seus fones e diz: não quero saber, não quero ouvir. Dá as costas para a palavra. Está dando as costas para a palavra de Deus. Não está dando as costas para mim, abençoado. Quando a gente diz que Hebreus 2,14 o diabo está aniquilado, a pessoa fica toda irada. Vai lá e posta em seu Facebook, seus pastores, a pregação de pastores da lei, que diz que o inimigo é assim, que o diabo está ali, que está acolá, que o diabo está cefando, que o diabo... Eles postam isso. Isso é o quê? É contrária à palavra de Deus. Porque a palavra diz que o diabo está aniquilado. Se o diabo está aniquilado, não tem poder sobre a minha vida e sobre a vida de ninguém. Hebreus 2,14. Pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o abençoado, eles tapam os ouvidos. E aí eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo. Senhor, não serão salvos, abençoado. Porque a mente está embotada com os pregadores da lei. Não serão salvos de mente. Efésios 2,8, salvação do Espírito. Vamos entrar aqui um pouquinho, 3 tipos de salvação, abençoado. Vamos entrar aqui um pouquinho, que eu acho que eu vou ter que continuar essa ministração. Efésios 2,8, primeira salvação aqui, ó. Efésios 2,8, essa aqui é uma salvação do nosso espírito, do nosso homem interior. Amém? Isso aqui é imutável, isso aqui é irrevogável, isso aqui ninguém mexe. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, vou dar uma... Efésios 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso aqui, abençoado, é Efésios 2,8. O nosso espírito está salvo. 3 tipos de salvação. E eu já vi também aí as pessoas colocando em seus estados, em seus... Por isso que eu trouxe essa ministração aqui. Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que está salvo? A nossa carne? A nossa alma? O nosso espírito está salvo. O espírito sobe, a carne volta ao pó. O espírito sobe, a carne volta ao pó. Então, o nosso espírito é salvo. Este é o primeiro tipo de salvação. Salvação do espírito. Porque lá em 1 Tessalonicenses, abençoados, 5, olha, Filipenses... 1 Tessalonicenses 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo
espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e todo o vosso espírito. Então, a salvação do espírito está em Cristo Jesus, está em Efésios 2:8. Salvação da alma. 3 tipos de salvação. Vamos ver se eu consigo falar isso aqui bem, um pouco rápido, abençoado, para eu não deixar essa ministração muito grande. Romanos 10. Alô, a Maria está no meio de algumas ovelhas. Por isso o Espírito Santo trouxe 3 tipos de salvação. Ali em Romanos, olha uma pessoa tosca, indouta, né? Indouta que não tem o discernimento, porque não aprendeu, abençoado. Talvez não ouviu ainda esta palavra, mas hoje vai ouvir e será salvo. Amém? Salvo, abençoado. Salvo da mente, amém? Os nossos irmãos católicos, abençoados, eles são salvos, amém? Irmãos católicos, eles são salvos pela graça de Deus, amém? Mas eles não serão salvos da mente, porque seus sentidos embotados com adoração a Maria, com o judaísmo. Coisas lá, né? Assim vai, né? Pessoas que adoram Buda, adoram Allan Kardec, e aí eles, porque a graça vai contra esse tipo de adoração, abençoado. Compreende isto? Olha lá, Atos. Não, desculpa, abençoado. Romanos, olha lá. Romanos 10, olha lá. Romanos 10. Romanos 10, deixa eu dar uma corridinha aqui. Romanos 10. 9. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Muita gente diz, eu acho que os espíritas, ele diz, morreu, acabou. Então, abençoado, a ressurreição aconteceu, certo? Jesus morreu, ressuscitou, né? E hoje vive, é o Espírito Santo em nós, trouxe a graça para Paulo, e Paulo pôs o fundamento, 1 Coríntios 3, Paulo pôs o fundamento, Tessalonicenses 5, verso 23, espírito, alma e corpo, este é o fundamento, e a edificação está com os ministros em graça. Amém? Eu sou evangelista, eu estou abaixo, ou abençoado, de um mestre na palavra. Amém? Então, 1 Coríntios 12, versículo 28, a uns Deus pôs na igreja, para profeta, para mestre, para apóstolo. Vamos lá, deixa eu correr que deu bateria baixa. Olha lá, correto, abençoado? Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo, que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Será salvo o quê? De salvação? De que você não vai para o inferno, como eles dizem? Tem que se batizar, senão você vai para o inferno. Jesus vem, você fica. Então, nem vou entrar nesse assunto agora, amém, abençoado? Então, se com tua boca confessares, você será salvo o quê? Abençoado da mente. Você não pode ficar confessando que Maria faz milagre ou que Maria faz acontecer. Então, tá aí. Se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo dessas mentiras, dessas heresias. Você será salvo, abençoado, da idolatria a imagens de escultura. Você não pode confessar, ela é a minha senhora, ela é a minha mãe. Mãe de quem, abençoado? Porque ela é mãe de Jesus. Ela não é nossa mãe. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tenho certeza que tem gente aí
que já ministrou ou já ouviu de alguém, ó, tem que confessar o Senhor Jesus, senão você não vai ser salvo. Alô, a salvação do Espírito, Efésios 2:8, é universal, é para os filhos de Deus da terra, independente de denominação. Essa salvação, abençoado, é salvação da alma, abençoado. Salvação da alma. Se com tua boca confessares que Jesus, não pode jogar isso aqui para a igreja e dizer, se você não confessar que Jesus é o seu Senhor, você não vai ser salvo, você vai para o inferno, Jesus vai vir e você vai ficar. Não é dessa salvação que Paulo estava falando. Olha lá. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz confissão, não é para confessar Maria. Eu confesso, Senhor Jesus Cristo, que este é o meu Senhor. Então, você nunca mais vai confessar nome de outrem. Amém, abençoado? O nome de ídolos. Nem de Buda, nem de... Então, você vai ser salvo da mente. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Com a boca se faz confissão. Com a boca se faz confissão. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Salvação da alma, abençoado. A alma é como um computador, a CPU, vai recebendo informações. Você vai recebendo informações do reino de Deus. A sua alma vai regozijando, vai ficando alegre, vai crendo nessa palavra que está sendo falada. Isto é salvação da mente. E aí você vai passar a falar outro tipo de palavra. Mas você tem que crer, você tem que fazer a confissão que Jesus Cristo é o seu Senhor. Para você ser salva de ir para o céu? Não, para você ser salva da mente. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Alô, pastor, se você está ministrando o Romanos 10, versículo 9 para o povo, você está errado. Você tem que fazer essa edificação para a sua igreja. Talvez você não sabe fazer essa edificação. Então você ouve essa palavra mais uma vez e outra para ver se o Espírito Santo te salva. Não o Efésios 2:8. Efésios 2:8, você é salvo, pastor. Você é salvo, pastor, pela graça de Deus. Você é salvo, pastor. E não é pela Santa Ceia. Não é pelo jejum. Você é salvo, pastor. Pela graça de Deus sois salvos. Vamos voltar. Romanos 10, versículo 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Os nossos irmãos católicos não creem em Jesus. Eles creem em Jesus, mas eles ainda ficam confessando Maria como sua senhora, como Maria milagrosa, como Maria isso, como Maria... Pois não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença, ou abençoado. No corpo de Cristo, não há diferença. Seja o católico, seja o presbiteriano, seja o assembleano, seja nós em graça, seja abençoado. Olha lá, pois não há diferença entre judeu e grego, de todos, rico para com todos os que o invocam. Invocar a Jesus Cristo, nosso Senhor, não é invocar a Maria, invocar o nosso Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As pessoas fazem petições, perdides, errado. Pedir e está pedindo errado, e para a pessoa errada que é Maria, e muitas das vezes não alcança a graça, não alcança a misericórdia de Deus, né?
Por que não alcançam a graça? Porque pede a pessoa errada. Ao invés de pedir ao vivo, que é Jesus Cristo em nós, pede a Maria a morta, que nada, não fala, não tem poder. Jesus disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Olha lá, Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, abençoado se você entender isso daqui. Se você invocar o nome do Senhor, se você tiver alguma doença, invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra, você será salvo de alguma enfermidade, de alguma doença. 14. Isto não é salvo, abençoado. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não há quem pregue. Não há quem pregue por o ser humano que ele está salvo em Cristo Jesus? E que não é pelas obras da lei? Amém, abençoado? Olha lá, 50 minutos essa pregação, hein, abençoado? Hebreus 10. Conservação da alma, hein, abençoado? Olha lá, Hebreus 10. Por isso que você está recebendo, a sua alma está recebendo essa palavra e você vai se alegrar, você vai receber entendimento com essa pregação. Hebreus 10, versículo 9. Hebreus 10, versículo 9. Deixa eu vir aqui. Hebreus 10, versículo 39. Hebreus 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós, porém, em graça, não somos daqueles que retrocederam, né? Eu tô ouvindo aqui como é que é, tá certo, tá legal, mas eu não, né? Aí retrocede, volta lá e vai invocar o nome de Maria, e vai fazer campanha, e vai. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daquele que creem para a conservação da alma. Conservação da alma. A sua alma tem que estar sempre recebendo graça, recebendo apostolado. 1 Tessalonicenses 5, verso 23, abençoado. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Somos espírito, alma e corpo. Amém, abençoado? Então a sua alma está recebendo este ensino. E aí você vai ser salva. Salva do quê? Da mente. Amém? Então você nunca o Romanos 10 abençoado com o Hebreus 10, 39, conservação da alma. Amém? Então, conservação, a sua alma está se salvando. Alô? A sua alma está se salvando quando você recebe graça, quando você recebe apostolado. O seu espírito já está salvo. Efésios 2, versículo 8. E a salvação do corpo? Se você não entendeu, a gente volta depois. Coríntios, deixa eu terminar aqui. 1 Coríntios 15, e a salvação do corpo? Olha lá, volta lá em 1 Tessalonicenses, abençoado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos em Coríntios, amém? Pra gente terminar. Olha lá, vamos em Coríntios. Não tem como, né, abençoado? Isso tudo é assim mesmo. Alô, quero crescer, abençoado. Eu quero crescer para quando alguém vir falar ao contrário da palavra, eu sei explicar. Mas você sabe, irmão, o que é isso daí? Essa salvação aí?
Se você estiver jogando para a igreja, alô pastor, se você estiver jogando para a igreja, o Romanos 10, 9, é salvação da alma. Romanos 10, 9 é salvação da alma, abençoado. Não pode fazer essa confusão, amém? É salvação com S minúsculo. Salvação com S maiúsculo, é Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. O Espírito está salvo, amém? Então, vamos ali no começo, né? 1 Tessalonicenses 5, versículo, para vocês não esquecerem, em mente de Cristo ativada, hein? O mesmo Deus de paz nos santifique completamente. Alô? Que a sua alma seja conservada com a graça e o apostolado. Que o seu espírito abençoado, ele está salvo, como Efésios 2,8. Ah lá. E o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse corpo aqui, ó, corpo, tá vendo esse corpo? Esse corpo é corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo, amém? Então, salvação dos três, amém? Salvação dos três, abençoado. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo para a gente terminar. 1 Coríntios 15, olha que outra, a salvação do corpo aqui, ó. Eu vou ler, amém, abençoado? Talvez a gente volte aqui com esse estudo, explica um pouco melhor, amém? Talvez o Espírito Santo precisou dar uma corridinha aí, mas olha, salvação, 1 Coríntios 15, versículo a partir do 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, na verdade nem todos morreremos, né? Paulo quis aqui amortecer um pouquinho para não assustar aqui, né? Né, abençoada, no desespero, né? Alguém lá tá morrendo e aí você vai lá, ô, fulano morreu, eu já vi isso, hein? Vocês sabem que eu já vi isso, abençoado. Um filho de Deus estava trocando e vou ver a minha mãe, e se arruma, e perfume, e bota a roupa todo bonita e vou ver minha mãe. E aí o telefone toca. A mamãe morreu. Não é chato uma notícia assim, mas foi dado assim. Mas, olha lá, abençoada, é porque às vezes a gente não tem um entendimento. A graça de Deus ensina tantas coisas para nós boas. Paulo ensinou tantas coisas boas. Não é meu assunto não, amém, abençoado? 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Paulo falando com os seus irmãos. Mas todos seremos transformados, abençoado. Transformados. Até levantei. Transformados, abençoado. Porque essa carne aqui, esse corpo, ele não sobe, né, abençoado? A gente tá aqui num corpo ainda, né, abençoado? Aqui, ó. Né? Amém, abençoado? 52, no momento, olha lá. Mas todos seremos transformados. Quando? Na vinda de Jesus. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Aí, abençoado, tá vendo? Né? Olha lá. Esse corpo aqui cheio de defeito, olha lá, ó. Graças a Deus vai ser transformado, né? Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão, né? Os mortos ressurgirão. Paulo falou sobre o futuro. Os mortos ressurgirão, incorruptível, e nós seremos transformados. Então quer dizer que esse corpo vai ser transformado. Uma vez uma amiga me perguntou, né? E a gente que tem por exemplo, tem defeito, não tem um braço, não tem uma perna, né? Como vai ser? Vai subir? Não vai subir assim, né, abençoado? O corpo será transformado. É o que está dizendo a palavra, né? Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão, incorruptível, né?
O corpo mortal, ele é corruptível, né, abençoado? Cheio de defeito o corpo mortal, né? Incorruptível é o nosso espírito, amém? Olha lá. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão, incorruptível, ou seja, sem defeito. Alô. E nós seremos transformados, né? Então, ó, na vida de Jesus será assim, seremos. Ó, o verbo bem abençoado ao ler as escrituras, hein? Seremos transformados, porque esse corpo aqui, não abençoado, esse corpo não abençoado, amém? Não é carne que herda o reino de Deus. 53. Pois convém que aquilo que é corruptível, ou seja, esse corpo mortal, se revista da incorruptibilidade. Que palavra aí? Tem que falar bem devagarzinho, tô acabando, abençoado. 53, 1 Coríntios 15, versículo 53. Pois convém que aquilo, carne, corpo, alô? Pois convém que aquilo que é corruptível, né, abençoado? Você enterra essa carne aqui, lá naquele caixão velho de madeira lá, ou de plástico lá, que a prefeitura põe lá um corpo lá, daqui a pouco você vai lá, só tem osso. E o espírito? Já voltou para a pátria, abençoado. Alô? Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Convém, né, que o corpo corruptível vai subir, abençoado. Pelo amor de Deus, abençoado. Alô? E aquilo que é mortal, né? Porque quem morre é a carne, né? Não, o espírito, ele não morre, abençoado. Alô, o espírito não morre. O espírito é imortal e é incorruptível. Olha lá. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. 54. E quando o que é corruptível se revestir, e quando o que é corruptível, né? Essa carne aqui, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, falando do quê? Do corpo, abençoado. Lembra de Tessalonicenses 5? Espírito, alma e corpo, olha lá. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ponto, abençoado. Então, por isso Cristo venceu o diabo. Cristo venceu a morte. E o diabo está aniquilado. Amém? Cristo venceu o pecado, abençoado. Hebreus 9, versículo 26. Nem é meu assunto, mas ele aniquilou o pecado, ele aniquilou o diabo, ele aniquilou a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei acabou em Cristo Jesus. Tudo está consumado. Tá claro ou não tá claro, abençoado? Aqui, salvação do corpo.
Correto? Salvação do corpo. Conservai isto. Tudo abençoado em sua mente. Amém? Será salvo da sua mente com a graça e o apostolado. Graça e paz para vocês todos.